Há quase um século, o inimigo matou cerca de 50 milhões de pessoas em apenas 25 semanas. Corpos eram empilhados em valas coletivas. A população estava em desespero. Era a gripe espanhola. Essa não foi a primeira vez que um inimigo invisível assustou o mundo. No século XIV, outro inimigo destruiu 2/3 da Europa, a peste negra. Ela foi responsável pela morte de cerca de 75 milhões de pessoas. As duas doenças foram devastadoras, mas tinham uma grande diferença. A peste negra era causada por uma bactéria, enquanto que a gripe espanhola, por um vírus. Mas você sabe qual a diferença entre esses micro-organismos e quão perigosos eles podem ser? A nossa reportagem procurou alguns especialistas para entender um pouco mais sobre esse assunto. Os micro-organismos não são visíveis a olho nu, mas são encontrados em todos os lugares do planeta, até mesmo no nosso corpo. São os habitantes mais antigos do planeta e têm a capacidade de se adaptar às mais extremas condições ambientais. Então a gente tem bactérias desde o fundo do mar, por exemplo, em regiões oceânicas com altíssimas temperaturas, por exemplo, nas fendas vulcânicas que tem no fundo do oceano, e também tem bactérias nas plantas, no ar. A pele humana fornece uma proteção que impede a entrada de micro-organismos no nosso corpo. Mesmo assim, eles encontram uma porta de entrada em orifícios, como a boca e o nariz. O que não é difícil para as bactérias, já que elas medem de 1.000 a 7.400 nanômetros. Os vírus são ainda menores, medem de 10 a 300 nanômetros. Só para você entender, um nanômetro equivale à milionésima parte de 1 milímetro, ou seja, 0,00001 milímetros. As bactérias são responsáveis por doenças como sífilis, tétano e tuberculose. Mas nem todas as bactérias trazem prejuízos à humanidade. Algumas delas exercem funções indispensáveis à vida no planeta. Elas são responsáveis pela decomposição de materiais orgânicos e por algumas funções do nosso organismo, como a digestão. Alimentos muito apreciados por nós, seres humanos, são fruto da ação de bactérias, como iogurte, queijos e vinhos. Já com os vírus é diferente. Responsáveis por diversas doenças como gripes, AIDS e herpes, eles não têm uma relação harmoniosa com os seres vivos. Eles são capazes de infectar várias espécies do planeta, inclusive bactérias. Quase ninguém escapa. Mas o infectologista Irineu Massaia nos conta que os vírus podem ter uma utilidade. Eles nos ensinam a entender o nosso organismo. Se a gente lembrar que o vírus tem uma capacidade muito grande de atingir células do organismo, essa mesma facilidade está tentando ser usada pela engenharia médica, né, como um mecanismo de tratamento de doenças. Algumas doenças como pneumonia, meningite e inflamação na garganta podem ser causadas tanto por vírus quanto por bactérias. Mas esses dois micro-organismos têm uma estrutura bem diferente. Você sabe qual a diferença? Os vírus são parasitas. Precisam da energia gerada pelas células. Após invadirem o nosso organismo, os vírus assumem o controle da célula, se reproduzindo e criando outras células infectadas. As bactérias não precisam disso para viver. Elas se alimentam e se reproduzem sozinhas. Podem viver no solo, na água e no nosso corpo. E são muito mais rápidas para se multiplicar. Em 20 ou 30 minutos, elas se dividem em duas. Dessa forma, uma bactéria pode gerar várias cópias em pouco tempo. Apesar de minúsculos, os micro-organismos podem ser muito perigosos. Eles são capazes de matar muita gente em pouquíssimo tempo.
como aconteceu com a gripe espanhola e a peste negra. Mas esses problemas estavam com os dias contados. Em 1928, o médico Alexander Fleming descobriu a penicilina, um antibiótico natural derivado do fungo do bolor do pão. Foi o primeiro medicamento realmente eficiente contra bactérias. É indicado no tratamento de infecções do trato respiratório, meningite bacteriana, faringite, sífilis e outras. Já os primeiros tratamentos eficazes contra os vírus surgiram um pouco mais tarde, na década de 50. Para cada doença há um antiviral específico. A Ciclomed, por exemplo, é eficiente contra a herpes. Já o Tamiflu é indicado para combater o influenza A. Mas muitas vezes os micro-organismos são resistentes aos medicamentos. Portanto, a vacinação é a melhor forma de garantir uma vida saudável. A vacina estimula o corpo a criar defesas para neutralizar a ação de vírus e bactérias. De modo que, mais tarde, se esse indivíduo vem a ficar infectado, receba essa bactéria virulenta, ele já tem as armas para combater. Mas não existe vacinação para todas as doenças. Você sabe por quê? Você já deve ter ouvido falar de alguém que tomou uma vacina para gripe, por exemplo, e desenvolveu a doença. Isso acontece porque vírus como o do HIV e H1N1 têm como característica a mutação. E muitas vezes o tipo de vírus presente na vacina já sofreu mudanças. No caso das bactérias, o principal problema é que elas desenvolvem resistência aos medicamentos. Também ocorre essa seleção das bactérias resistentes aos antibióticos. Por isso que é importante, seja antiviral, seja antimicrobiano, antibacteriano, usar com muito critério para não induzir resistência. Se usado indiscriminadamente, o remédio pode tornar as bactérias mais resistentes, em vez de combatê-las. Bactérias e vírus foram a causa de mortes misteriosas durante muito tempo. Acredita-se que pode ter existido vírus extremamente letais ao longo da história. Mas, como infectavam e matavam rapidamente muitas pessoas, eles acabavam morrendo sem hospedeiro. Felizmente, em 1935, os vírus foram isolados e analisados em microscópio pela primeira vez. O vírus que fica latente no organismo por um longo período de tempo, como é o caso, por exemplo, do vírus HIV, é um vírus que teria maior facilidade de ser transmitido, né, porque aquela pessoa que está contaminada com o vírus pode levar ele por muitos e muitos anos, e então a possibilidade, as chances de transmissão são maiores do que um vírus que seja extremamente letal. Hoje vivemos num mundo globalizado, mas a mesma tecnologia que beneficia a humanidade dá uma mãozinha para os vírus e bactérias. Um indivíduo que hoje está em São Paulo, hoje à noite pode estar em qualquer país da Europa. Então essa facilidade de transmissão é muito mais fácil. Coisa que no passado, até pelas rotas comerciais serem mais trabalhosas do que hoje em dia o são, era mais difícil esse contato. Nem toda tecnologia é capaz de nos proteger dos micro-organismos. A humanidade terá que aprender a conviver com os mais antigos habitantes do planeta. Afinal, eles estão em toda parte.